aqui, Fenômeno UFO, mais uma vez pela TV Mundo Maior. Hoje vamos dar continuidade ao tema Vida em Outros Mundos, Evolução em Outros Mundos, né, e existência de vida em outros mundos contido no Livro dos Espíritos. Hoje, para nós não perdermos mais tempo, porque ainda temos muitas questões aqui no Livro dos Espíritos para comentar, nós vamos, né, para a questão primeiro de número 175, se haveria vantagens de viver na Terra. Especificamente não, né, porque existem milhares de planetas que estão num nível similar. Então, com um planeta de provas e expiações, existem outros milhares ou milhões espalhados por aí. Assim como mundos primitivos, né, que é uma faixa anterior a nós, mundos de regeneração, mundos felizes, né, que são etapas posteriores. Então, existem milhões de planetas numa condição similar, quer primitivos, provas e expiações, né, regeneração, felizes e superiores, e vai por aí. Na questão de número 175 vem a questão se não seria interessante nós continuarmos como espírito. E a resposta não, ficaria-se estacionário. Realmente, então nós vamos ver algumas imagens aqui, inclusive de médiums, né? Doando ectoplasma para a formação de espíritos aqui na Terra, né? A título de curiosidade. Mas a resposta é a seguinte: nós precisamos avançar, evoluir. E o espírito, né, só consegue isso, né, através das suas múltiplas encarnações, né, passando por milhares de mundos, né, ele consegue esse progresso, essa evolução. Né? Então, como nós estamos nesse estágio aqui no nosso planeta Terra, né, outros seres encarnados estão em estágio similar em milhares ou milhões de planetas similares à Terra, né, de provas e expiações. Né, então, iremos migrando. Mas quando sairmos, tivermos condição, né, se nós avançarmos o suficiente, iremos para um planeta de regeneração. Né? Se não, continuaremos aqui na Terra, ou na pior das hipóteses, né, poderemos ir para outro mundo. Né, continuar a nossa evolução. E na questão 176, né, ocorre a questão, né, se depois de haver encarnado em outros mundos, poderia se reencarnar em outro, ou no espírito vir de outro mundo para cá, né, pela primeira vez, sem nunca ter encarnado aqui. A resposta é sim, né, não haveria problema algum. Né? Porque todos os planetas, né, são solidários. Né? Então, se eu estou num planeta de provas e expiações, por algum motivo eu poderia continuar a evolução aqui na Terra, vindo de outros, sem sombra de dúvida, não haveria problema nenhum. Né? Na questão de 176A, né, existe a questão: existiam homens que estão na Terra pela primeira vez? Sim. A resposta é sim. Normalmente, né, é fácil de nós mais ou menos imaginarmos, né, seres primitivos vindo de mundos primitivos para a Terra. Né, um planeta que, em relação ao mundo primitivo, é uma etapa posterior, um planeta de provas e expiações. Né? Então, por exemplo, índios, né, são espíritos encarnados aqui, né, primitivos. Né? Nós vemos que os índios, né, aqui do Brasil, de outras partes do mundo, são seres mais simples, em termos de conhecimento mais simples, né, e eles podem evoluir aqui, né, tendo contato com espíritos superiores, né, que estão uma etapa à sua frente. Então, essa vinda de um mundo primitivo para cá, encarnando aqui, vai fazer com que esses seres cresçam em termos de experiência e conhecimento, tendo contato, né, conosco, que estamos numa etapa posterior à sua. Então, nós vemos, né, a figura dos índios. É apenas um exemplo, porque cada caso é um caso, nunca podemos esquecer disso. É um exemplo genérico. Né? Bom, aqui na questão 178, né, nós vamos pular um pouquinho, porque senão não haveria tempo. Se nós poderíamos, né, renascer num mundo relativamente inferior à Terra, por exemplo, num mundo primitivo. Podemos, no caso de uma missão, né, nós podemos sim, para ajudar aquele povo, aquela civilização. Nós temos diversos exemplos. Um que eu gosto de citar muito é o Mestre Jesus, né, que é um espírito de uma hierarquia elevadíssima, não precisaria mais retornar ao mundo primitivo como nosso, mas quis voltar em missão, em auxílio, né, para trazer novos ensinamentos, novos conhecimentos, né, não só
né, na área científica, ele deixou muita coisa na forma de parábolas, mas também principalmente na área ético-moral. Temos outros como São Francisco de Assis, né? Por exemplo, Mozart, que teria vindo de Júpiter, né? Vivendo num outro estágio vibratório, né? Como disse, Júpiter não aceita uma vida como a nossa física, mas ele teria uma existência lá num outro vibratório, veio até aqui, trazer todo o seu conhecimento em termos de arte musical, né? Mozart é considerado um dos melhores compositores já nascidos em nosso mundo. Também veio até aqui. Nunca podemos esquecer que a civilização humana, a raça humana nunca esteve só. Periodicamente, espíritos superiores vêm nascer aqui, né, com o objetivo de alavancar o nosso progresso. Nós temos um outro exemplo, uma obra do comandante Edgar Armand, Os Exilados da Capela, que foram seres, né, uma parte da população desse planeta não conseguiu acompanhar a evolução ético-moral, né, dos demais membros da civilização, veio encarnar num planeta primitivo, no caso a Terra, né, para que pudesse melhorar, né, esse seu lado e, com seu conhecimento, alavancar o progresso, né, dos seres humanos do planeta Terra. É um exemplo, né? Detalhe, né? O ser humano, aliás, o espírito, perdão, nunca retrograda. Né? Ele pode nascer no mundo mais primitivo, mas ele continua com todo aquele conhecimento, com tudo aquilo que ele sabia dentro dele. Muitas vezes ele não pode manifestar, mas aquilo está dentro dele, né? Está inato dentro dele. Né? Esse é um fato. Né? Aqui, continuando, né, as questões, né? Nós vamos para a questão de número 181. Né? Eu considero uma questão extremamente interessante do Livro dos Espíritos, mas antes de nós comentarmos, né, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Mas antes do nosso primeiro intervalo, nós vamos para o nosso quiz de hoje. Nosso quiz de hoje: qual foi o primeiro governo a disponibilizar os arquivos que eram confidenciais sobre UFOs? França, Estados Unidos ou Austrália? Preste bem atenção, vou repetir. Qual foi o primeiro governo a disponibilizar os arquivos que eram confidenciais sobre UFOs? França, Estados Unidos ou Austrália? No último bloco estaremos dando a resposta do quiz de hoje. Até já! Segundo bloco do fenômeno UFO de hoje. Antes de darmos continuidade às questões do Livro dos Espíritos envolvendo vida em outros mundos, evolução, né, outros mundos, vamos fazer aquele nosso convite. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, né, você dá uma pequena colaboração mensal, isso é revertido para a TV Mundo Maior, para a Rede Boa Nova de Rádio, para que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho aqui. Conheça essa iniciativa. Você terá diversos benefícios, como descontos em eventos exclusivos, brindes, né? Uma série de benefícios. Em troca, você nos ajuda. Para maiores informações, 0800 12 18 38, você vai ser gentilmente atendido pelas simpáticas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Então vamos dar continuidade, né, às questões do Livro dos Espíritos que envolvem outros mundos, vida em outros mundos. E na questão 179, os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de perfeição ou evolutivo, poderíamos dizer? A resposta é não, obviamente. Né? Como existem seres que, em relação ao ser humano aqui da Terra, são mais primitivos, outros estão num nível similar, outros estão à nossa frente, outros muitíssimo à nossa frente. Né? Já não tem mais nenhum corpo físico como o nosso. E isso vai ser justamente colocado na questão 181. Mas antes da 181, vamos comentar rapidamente a 180, que pergunta se ao passar de um mundo para outro, o espírito conserva a sua inteligência, né, que ele tinha no seu mundo de origem. A resposta é sim. Se eu amanhã, porventura, vier encarnar num outro mundo que não a Terra, eu conservarei toda a inteligência, todo o aprendizado que eu tive aqui. Eu não vou perder isso, eu não vou esquecer isso. O espírito jamais perde. Ele sempre vai agregando mais a sua bagagem, termos éticos, morais e de conhecimento. E na questão 181, que eu considero importantíssima no Livro dos Espíritos,
A questão comenta o seguinte: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos similares aos nossos? E a resposta é sim, sem dúvida, porque para agir no meio material, o espírito necessita se revestir de matéria. Nós vamos ver agora uma série de seres, né, que vêm até aqui, né, são os famosos ufonautas, ou ETs, ou extraterrestres, que chegam até o nosso mundo. E nós vamos ver que eles têm corpo físico, existe até uma escala. A doutrina espírita fala que com o passar do tempo nosso corpo irá se tornando mais sutil. Mas isso é uma etapa bem progressiva, bem lenta, é imperceptível praticamente. Não existe aquilo que muitos acreditam, aquela variação brusca. Hoje eu tenho um corpo físico, amanhã é mais sutil. Isso não existe. Existe uma evolução bem gradual, uma sutilização do nosso corpo físico bem gradual. Nós vamos ver aí uma tabela com seres encarnados como nós e no final um ser de luz. Né? Ele já não tem um corpo físico, isso na ufologia ocorre. Alguns casos, naves sutis com seres com corpos energéticos. Né? São seres muito raros de ser vista, uma tipologia muito rara de ser vista. São seres que estão tão à nossa frente, né? Com uma inteligência tão à nossa frente, nós teríamos dificuldade em compreender esse tipo de ser, tão à frente que ele está. Né? Mas muitos dos seres que vêm aqui têm um nível corpóreo igual ao nosso, apesar de terem discos voadores, né? Naves espaciais interestelares, estarem tecnicamente muito à nossa frente, eles ainda possuem um corpo físico. Né? Muitas pessoas são pegas, né, no corpo por esses seres e sentem o toque físico, né? O pegar, o toque, né, do ser, indicando que ele também, apesar de ser mais evoluído, ainda tem um corpo físico. Nós não sabemos, né, até que ponto o nosso corpo físico, né, vai nos levar. Qual é o limite para essa forma aqui? Nós não sabemos. O que os espíritos nos falam que posteriormente, bem gradualmente, né, praticamente imperceptivelmente, esse corpo irá se tornando mais sutil. A ufologia, novamente, né, mostra que a informação espírita é absolutamente correta. Como eu falei em programa anterior, eu acho importantíssimo, né, a junção das duas. As informações se complementam. Né? Questões levantadas no meio espiritual nos ajudam muito na pesquisa ufológica. Né? Provas, evidências ufológicas comprovam exatamente aquilo que a doutrina fala. Isso é importantíssimo. Né? São primas irmãs. Ufologia e doutrina espírita, sem sombra de dúvida, elas se complementam. Né? Exemplo está aqui, nessa tipologia de seres que vocês estão vendo, e vemos como ocorre de fato a sutilização. No último caso, né, um ser de corpo muito mais sutil do que o nosso aqui. Né? Na questão 183, né, é perguntado: passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? A resposta é sim. Né? Se eu for encarnar em outro mundo, mesmo que seja superior ao nosso, eu vou ter esse período. Né? Ele é necessário, né, após o nascimento e a infância, mas com uma diferença. Né? A criança não é a encarnação, a infância não é tão simples como na Terra. Ele já tem uma condição superior a uma criança terrestre em termos de conhecimento. A evolução é mais rápida, né, em relação a uma criança da Terra, por exemplo. Né? Também existe outra questão. Outros mundos, né, o tempo de vida, de existência é maior do que aqui na Terra. Né? Quanto mais evoluído, né, é aquela civilização, aquele espírito, mais longo é o seu tempo de vida. Né? É uma questão natural. Nós mesmos aqui na Terra temos um corpo biológico calculado por um tempo de vida de 150 anos. Né? Quiçá outras civilizações. Né? Fica difícil a gente ter uma ideia. Na questão 184, pergunta: o espírito pode escolher o mundo que vai habitar? Né? Nem sempre. Aí depende do nosso grau de evolução. Nós podemos, por inexperiência, fazer uma péssima escolha. Então, por isso que o plano espiritual, existem espíritos mais avançados, com uma condição de experiência muito superior com a nossa, que podem nos ajudar. Dizer, olha, é possível ou não é possível, para você não seria bom encarnar naquele mundo, você não teria condição de acompanhar, acabaria sendo prejudicial. Então, nós nem sempre podemos escolher a nossa condição. Né? E na questão aqui de 184A, né, se o espírito nada pede, ou o que determina, né, o local onde ele vai encarnar? Seu grau de progresso. Né? Nós vamos de acordo com a nossa evolução.
Então nós só vamos mudar para um planeta melhor quando nós tivermos evoluído. E eu não falo cientificamente ou em termos de conhecimento, mas principalmente ética e moralmente. Né? Teremos condição de ir para o mundo superior. Né? Nós vemos que o Cristo, apesar de toda a informação avançadíssima que ele nos passou, né, ele tinha um lado ético, moral, muito além do nosso. O que mostra que é necessário os dois lados evoluírem, não apenas um como muita gente imagina. Nós estamos encerrando o segundo bloco de hoje, né? Vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos para o nosso último bloco, né? A resposta do quiz de hoje e como você pode entrar em contato conosco. Então voltamos já. Estamos aqui para o último bloco do fenômeno UFO de hoje. Antes de darmos continuidade aqui à questão dos livros dos espíritos, vamos à resposta do nosso quiz de hoje. Aí a pergunta foi: qual foi o primeiro governo a disponibilizar os arquivos que eram confidenciais sobre UFOs? Alternativa A, França. Alternativa B, Estados Unidos. Alternativa C, Austrália. A alternativa correta é A, França. A França foi o primeiro país a liberar informações ufológicas já no final dos anos 50. Pela segunda vez agora no ano, se eu não me engano, de 2008, a França fez pela segunda vez, liberou material oficial. Infelizmente não há repercussão, porque a política de acobertamento mundial vigente, né, impede que haja uma maior divulgação disso. Mas diversas nações já fizeram isso, não só a França, mas a Dinamarca, o Canadá, diversos países da América do Sul já liberaram seus arquivos ufológicos. O Brasil ainda, timidamente, mas vem liberando alguma coisa, algum material ufológico. Infelizmente, não ocorre uma maior divulgação disso devido à política de acobertamento ufológico e à grande pressão política dos Estados Unidos. É a resposta certa, então, a alternativa A. Então, vamos aqui agora para mais uma questão do Livro dos Espíritos. Na questão 185, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Né? E a resposta é não. Né? Os mundos estão submetidos à lei de progresso. Então, os seres evoluem, né? Tanto moralmente como fisicamente. Né? Um exemplo disso, né, é aqui a própria Terra. Né? Nós já fomos muito mais primitivos fisicamente. Por exemplo, nós vamos mostrar na imagem, nós vamos ver os primeiros primatas do qual teria derivado o ser humano. Né? Nós vemos os seres evoluindo até chegar à nossa espécie atual, Homo sapiens sapiens. Né? Nós vemos como essas espécies vão desaparecendo. O mesmo ocorrerá um dia como sapiens. Ele será substituído, né, por um ser aí de corpo muito mais delicado, não terá mais tantos pelos, né, será algo diferente do que nós temos hoje. Pela biologia, né, nós teríamos um desenvolvimento maior da caixa craniana para abrigar um cérebro maior. Iríamos ficar parecido com alguns dos ETs que nos visitam aqui. Portanto, não existe uma condição perpétua. Né? As espécies primitivas vão cedendo lugar àquelas mais avançadas. Isso já ocorreu até a chegada do Homo sapiens, vai suceder-se, vai continuar ocorrendo depois do Homo sapiens também. Né? É a questão 185. Um dia seremos ETs também. Ou seremos tão avançados quanto esses seres que nos visitam. Talvez fiquemos muito parecidos com algum, né, dessas raças que nos visitam, algumas dessas raças que nos visitam. Nós sabemos que existem seres extremamente avançados, muito similares ao ser humano, ou o ser humano é muito similar a eles, que são espécies mais antigas, de evolução mais antigas que a nossa. Né? O importante é nós sabermos, né, que chegaremos um dia, né, a seres de luz também. Como disse o Cristo, sois deuses, um dia farão mais e melhor do que eu. Né? Como sempre, ele já nos alertou. Nós temos um potencial gigantesco dentro de nós. Basta apenas que o coloquemos em prática. Não é fácil? Sem sombra de dúvida, não é. Né? Muitas vezes é mais cômodo, né, seguir aquele caminho não tão bom do que o caminho, as lições deixadas por ele. Mas sem sombra de dúvida é o caminho correto, e o dia que passamos a seguir integralmente os seus ensinamentos, não tenha dúvida que a humanidade dará um salto qualitativo assim fantástico. E na questão 187 nós vamos falar do perispírito,
que é aquele elo de ligação entre o espírito e o corpo, um elemento semimaterial, mas ainda sutil, né, que permite que o espírito atue sobre esse corpo físico. E a pergunta é a seguinte: a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? E a resposta é não. Como os globos são diferentes, nós falamos no programa anterior, lá no começo, um varia em relação ao outro, o perispírito também tem diferença. A forma do corpo físico basicamente é humanoide, cabeça, tronco e membros, como eu disse, né, porque essa é a forma do perispírito. Mas há diferenças devido aos elementos formadores de cada um. Sendo um diferente do outro, né, haverá diferença sim. E na última questão aqui, a 188, os espíritos puros que habitam mundos habitam mundos especiais ou se encontram no espaço universal sem estar ligados a um globo mais do que a outro? Todos residem em mundos. A diferença de um espírito superior em relação a nós é que ele não é preso, ele tem um grau de liberdade, ele consegue se afastar desse mundo com muito mais facilidade do que nós. Alguns seres ainda precisam de veículos espaciais, ETs. Nós também precisamos, não sobreviveríamos às energias o nosso corpo não sobreviveria às energias do cosmos, a radiação das estrelas e vai por aí, a radiação cósmica e vai por aí. Então precisa-se de um veículo físico, um traje espacial, por isso que alguns seres, devido a essas variações aqui, tem que usar um traje espacial, como os nossos astronautas usaram na Lua, eles usam aqui. E nós usamos em outros mundos. Tem seres que, devido ao planeta ser muito similar à Terra, não precisam usar um traje espacial, podem respirar o nosso ar, podem andar aqui sem usar capacete. A grande diferença é que esses seres têm um grau de liberdade de movimento muito maior, eles conseguem se afastar do seu mundo, ou com veículos espaciais, alguns nem precisam mais disso. Eles independem já de veículos espaciais, estão num grau muito superior ao nosso. Bom, antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos responder um e-mail aqui do meu amigo Raulney de São Paulo. Ele pergunta se os STS fazem lavagem cerebral. A resposta é não. Lavagem cerebral, Raulney, é uma coisa nossa, infelizmente. E normalmente quando a gente faz isso não é com o melhor dos fins. Se usou isso muito tempo durante a Guerra Fria, pessoas sofriam lavagem cerebral para fazerem atentados e matarem pessoas, só para você ter uma ideia. Eles lá em cima não, eles têm um método, como eles são muito mais avançados, eles nos induzem através de pensamento. Ainda bem que nós temos, a maioria dos seres que nos visitam são neutros, e existe uma minoria que nos acompanha mais de perto, que procura nos intuir de modo positivo. Assim como tem seres de outros mundos, existem espíritos superiores da Terra ou não, que tentam do mesmo modo, sempre usando o pensamento. Agora, lavagem cerebral, minha amiga, é só para seres primitivos como nós. Tá bom, Raul? Então, espero ter respondido sua questão a contento. E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos fazer aquele nosso convite. Você quer entrar em contato conosco? Quer colocar a sua sugestão, a sua crítica, sugestão de pauta? Você quer ver a sua pauta feita aqui no programa? É muito fácil. É só entrar em contato com o nosso e-mail, que é fenomenofo@tvmundomaior.com.br. Você entra em contato conosco, que com o maior prazer estaremos atendendo a sua sugestão, analisando sua crítica. Queria desejar uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, semana que vem, com mais um Fenômeno UFO. Até lá!